Então é com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Então, graças a Deus estamos aqui para aprender mais um pouquinho. Então vamos começar com algumas informações com referência à casa. Boa noite aos internautas. Sejam todos bem-vindos. Então, para quem chega pela primeira vez, as palestras são todos os dias, menos nas sextas-feiras, que nas sextas-feiras nós temos um grupo que é para as famílias dos dependentes químicos. Então, tem a palestra e tem os passes. Então, esse é um trabalho mais específico. Todos os dias também nós temos uma orientação, no caso, né? Para quem precisa conversar. Então, essa é uma meia hora antes, a pessoa vem conversar, se tiver necessidade, para tirar algumas dúvidas, esclarecer, né? O trabalho de sexta-feira é às 19h30. É um grupo de apoio, né, para os dependentes químicos. O trabalho social da casa, ele consiste em distribuição de 70 cestas básicas para as famílias cadastradas. Então, quem puder ajudar com algum mantimento, né, ou mesmo no trabalho, é muito bem-vindo. Então, não estamos recebendo nem sapatos, nem roupas, devido ao espaço físico que a casa não comporta. Tá? E as palestras estão sendo, nas palestras, no caso dos internautas, quem quiser fazer perguntas está aberto, desde que seja pertinente ao assunto da noite. Tá bom? Então, vamos agora fazer um agradecimento. Então, agora vamos nos serenando os nossos corações, acalmando, esquecendo os problemas lá fora, para que a gente possa se dedicar inteiramente ao estudo da noite, para que nós possamos tirar as dúvidas, para que a gente possa nos fortalecer de conhecimentos. Então, nós te agradecemos, Pai, essa oportunidade que o Senhor nos concede por estarmos aqui essa noite, com esses amigos espirituais que nos recebem, que nos abraçam. Estamos muito agradecidos por essa encarnação, Pai, por estarmos aqui com os nossos companheiros, com essa família. E aqui nós estamos para mais um aprendizado. Esse aprendizado que nos traz esperança, força, conhecimento, galgar um degrau a mais do nosso aprendizado, dos nossos desafios. E por tudo isso, Pai, nós estamos muito agradecidos. E mais uma vez, Pai, nós agradecemos pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo pão de cada dia. Tanta coisa boa que acontece na nossa vida, que às vezes a gente nem percebe, mas que somos muito gratos, Pai. Esse é o momento de agradecer. Então, muito obrigada e vamos dar início então à palestra dessa noite. O tema da palestra é Laços de Família. E é do livro, é um texto, né? Iluminação Interior, que vai ser pela Renata. Tá bom? Então, muita boa palestra. Obrigada, viu? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Mais uma vez estou aqui na quinta-feira, né? Eu estou tomando gosto pela quinta-feira, vocês perceberam, né? Vocês estão me roubando dos outros dias, isso é bom. Nós vamos falar, então, de laços de família, gente. É um tema um pouquinho complicado pelo seguinte. Nós não conseguimos entender muito bem, em determinados momentos da vida, por que nós estamos reencarnados em determinados lugares, né?
Então, o primeiro pensamento que nós temos que ter é o seguinte. Aliás, a Joana de Ângeles começa o texto dela dizendo que o lar na Terra é um bendito laboratório para as experiências inabordáveis da evolução do espírito. Então, gente, olha, vamos imaginar o nosso lar, né? A nossa casa, a nossa família, como sendo um laboratório para que a gente pudesse praticar as experiências que nós deixamos pendentes no passado. Então, ninguém nasceu na família X, Y, Z por acaso, né? Então, ninguém está aqui a passeio. Todos nós temos uma meta a cumprir, temos uma missão a cumprir. Então, que cada um possa fazer aquilo da melhor maneira possível, para não se arrepender depois, né? Então, o que adiantou uma existência de 80, 90, 100 anos, aí quando a gente retorna para a parte espiritual, nossa, meu Deus, quanto tempo que eu perdi. Depois ela continua assim, olha, no processo reencarnatório, os espíritos vão retornar, né, a fim de realizarem reajustamentos. E o lar, em consequência, né, a família, eles tornam-se educandários de excelente qualidade para os ajustes e reabilitações dos agressores de qualquer natureza. Se a gente parasse para pensar, né, friamente, todo mundo ia falar assim, meu Deus, mas como que vai colocar alguém que não suporta um ou outro dentro de uma mesma casa, né? A providência divina é tão maravilhosa que é uma das maneiras que, se a gente parar para pensar de uma forma mais raciocinada, nós vamos entender. Então, imaginem assim, olha, dois espíritos que não são afins e que se predispõem a reencarnar numa mesma família, um como mãe e o outro como filho. Gente, o amor de mãe é incondicional. Então, aquele bebê, quando é pequenininho, ele é totalmente dependente dessa mãe. Se for uma mãe biológica ou não, isso independe, mas ele é dependente. E o próprio amor materno vai enternecer aquilo tudo. Então, quer dizer, aquele espírito que está ali numa forma de um bebê ainda, mesmo que ele tente, né, porque o espírito está ali, não tem aquela idade de meses, dias, né? Mesmo que ele tente relembrar, né, reviver, que aquelas coisas do passado venham à tona, então cause alguma repugna, alguma repulsa, o amor da mãe vai ser tão grande que começa a amenizar as coisas. Então, por isso que o lar é esse grande laboratório. E a gente não para entender isso. E eu estava preparando a palestra e comecei a pensar, por exemplo, o primeiro lar que nós temos, né, do nosso pai, da nossa mãe, a primeira escola é aquela. Então, nós temos irmãos, temos o pai, a mãe e tal. Isso numa família tradicional. Hoje as famílias têm um outro padrão, né? Não tem problema nenhum porque a família é do mesmo jeito. Quando as pessoas vão amadurecendo, cada uma vai tomando um rumo, não vai? E muitas delas vão formar outros lares. Então, vocês parem para pensar dentro da nossa própria família. Sei lá, uma família de 2, 3 irmãos. Alguns irmãos constituíram outras famílias, foram embora para longe. Então, a missão, vamos dizer assim, daquele espírito não era ficar atrelado ali dentro daquele lar com o pai e com a mãe. Outros não, outros ficam enraizados ali, constituem família, mas vão morar junto com os pais. Ou vão morar junto com os sogros, né, que aí são os pais do companheiro, da companheira. Então, se a gente parar para pensar, a família está presente na nossa vida o tempo todo. Ora mudando, né, de espaço físico. Às vezes a gente precisa ir para longe, morar em outros lugares, outras cidades, outros estados. Quantos vão para outros países? Mas a família continua a mesma. Então, assim, o laço, ele vai continuar ali, ele vai perpetuar. E eu já falei aqui em algumas outras vezes que a gente brinca falando que toda família tem uma ovelha negra, né? Esse ditado popular, nós devemos tomar bastante cuidado com ele. Por quê? Porque se tem um ente difícil ali dentro da família, né, tem um ser que é mais duro de se conviver com ele, é ali que a gente tem que focar as nossas energias, as nossas vibrações positivas, começar a mudar o nosso pensamento. Porque todas as vezes que eu vou apontar o dedo para alguém, eu tenho 3 voltados para mim. Então, por que a mudança não pode partir de mim primeiro? Essa história toda também da reencarnação me fez lembrar a história de uma amiga, e eu vou pedir licença, né, para comentar, óbvio que sem citar nomes,
Mas ela não conseguia entender por que, que o pai, né, que é o marido, não se afinizava com os filhos. As crianças eram pequenas, tinham loucura pela mãe e não tinham afinidade nenhuma com esse pai. E ela, espírita, né, começou a trabalhar com aquilo e tal, e passou por uma sessão de regressão. E ela, nessa sessão, ela conseguiu perceber o que estava acontecendo e qual era a finalidade dela ali na família. Isso os filhos já eram grandes, já tinham se tornado adultos e tal. Então ela pôde perceber que o marido, em outras vidas, ele havia tirado a vida de cada filho, porque não eram filhos dele. Então a dívida dele, naquele momento, era de convivência, né? Ele precisava ter um perdão, ter uma aceitação. E qual que era o papel dela? Amenizar tudo. Então ela ficava lá fazendo a função, né, da bolinha de tênis, né? O marido mandava a requetada de um lado, um filho mandava do outro, mandava do outro filho do outro lado, e ela ali fazendo o papel do jogo bacana, né? A função daquela bolinha para que o jogo acontecesse. Então, só para a gente poder ter uma ideia do que pode acontecer dentro de cada família. E graças a Deus que nós passamos, né, e temos o véu do esquecimento, porque senão seria muito difícil nós conseguirmos conviver diariamente com alguém que tivesse nos feito mal no passado, ou com alguém que tivesse feito mal para alguém que nós gostamos demais. Então seria muito complicado. Até nisso, a providência divina, ela é perfeita, porque ela nos coloca, sim, em posição de ajuste, né? Mas sem a gente precisar ficar sabendo o que aquela pessoa fez para você. Nossa, mas eu tenho um filho tão difícil, né? O que será que aconteceu? Gente, alguma coisa tem. Porque quando não tem nada, o filho vai ser um doce, não vai dar trabalho nenhum. É aquela coisa que você fala, nossa, é uma bênção na minha vida. Não é assim? Quantos nós ouvimos, né? Mas não é a maioria. Então, assim, felizes daqueles que conseguem perceber que esse ajuste precisa acontecer, que essa afinidade, ela tem que aparecer, não vai ser de um momento para o outro. Às vezes, várias reencarnações precisam, né, e são necessárias para que esse ajuste aconteça de maneira concreta. Aí depois ela diz assim, olha, que o lar é a primeira escola da vida física e a família é o mecanismo superior para a valorização dos tesouros da harmonia. Olha que coisa mais linda. Nesse santuário de bênçãos, que é o lar, né, os inimigos vão se perdoando reciprocamente e vão passando, né, começando a se amar, a se compreender. Aí ela diz o seguinte, que na intimidade, na convivência do lar, essas arestas elas vão sendo aparadas. Então todo esse ressentimento ele vai sendo diluído e os sentimentos de vingança, de malquerença, eles vão desaparecendo. Às vezes, gente, volto a dizer, não é de um dia para a noite, porque dependendo daquilo que foi feito, do rancor que se tem, da mágoa que se tem, são coisas que vão perdurar por anos, né? Nós não podemos nos esquecer, por exemplo, de que a gente também está ali com o propósito de tentar melhorar. Então, cabe a cada um de nós conseguir neutralizar determinadas vibrações, determinados pensamentos. É a nossa reforma íntima. Todo mundo não está aqui para evoluir. Então, a minha evolução, se eu conseguir, por exemplo, recebi uma ofensa de alguém, eu consegui olhar para ele dentro da minha casa. Eu não estou falando de um terceiro, não. Estou falando do filho, do pai, da esposa, do marido. Eu consegui olhar e falar assim, que pena, ele ainda não entendeu quais são as minhas intenções. Entendeu? Fazer uma prece, não retrucar, não revidar, porque, gente, isso acontece na nossa vida o tempo todo. O tempo todo. Por exemplo, se você deixar o seu padrão vibratório cair dentro da sua casa, tá? Eu estou falando do lar, da casa nossa. Se o nosso padrão vibratório cai, comecem a observar as coisas que acontecem dentro de casa. Você pode abrir a geladeira, vai cair a jarra de água, que é de vidro, quebrar e sujar a cozinha todinha que você tinha acabado de limpar, né? Alguma coisa vai despencar do armário quando você abriu. Nossa, mas eu tinha guardado tão direitinho e espatifou tudo aquilo lá. Você está no banheiro, vai passar o perfume, o vidro vai quebrar, cair no chão. Então, são coisas que acontecem que a gente não para pensar por quê. Nossa, mas será que eu não tenho nada a ver com isso? Lógico que tenho. Eu deixei o meu padrão vibratório
cair. Então nós estamos cercados por muitos espíritos. Quem está aqui na casa espírita sabe que encarnados somos poucos aqui, né? Mas desencarnados são vários. Então aqueles que estão próximos a nós, não estou dizendo assim que queiram fazer o mal, não é isso. Mas às vezes nos influenciam para que o nosso padrão vibratório caia. Então, sabe aquela coisinha da vozinha boa e a vozinha ruim que fica falando assim? A boa fala assim, não vai não faz isso, releva, não. O outro, não, você tem que revidar. Que é isso? Vai lá, onde já se viu. Então, gente, vamos começar a ouvir um pouquinho aquilo que nós temos de bom. Só o nosso lado direito que é melhorzinho um pouquinho, né? Aí depois, ela diz o seguinte, que algozes recomeçam sob a dependência das suas antigas vítimas. Então, aquilo que eu disse no início, né? A mãe ou o pai, todos enternecidos com aquele bebê que é pequenininho, tão dependente. Então, olha a chance de aprendizado. Pais e filhos que foram comparsas em erros ou que se fizeram adversários, novamente se defrontam. Só que o que eles vão fazer? Eles têm que se unir, eles têm que encontrar aquela paz, eles têm que procurar resgatar tudo aquilo que foi perdido na outra vida. Amantes traídos e traidores do sentimento afetivo reaparecem em carência e vivenciam o vazio existencial, incompreendidos e desolados, apreendendo respeito ao seu próximo. Então, gente, às vezes nós somos assim, nós nos sentimos dentro de casa, né? Tão desvalorizados, tão menosprezados. Nossa, mas eu faço tanta coisa, né? As mulheres principalmente, né, gente? Nós lavamos, passamos, cozinhamos, cuidamos da casa, do filho, do cachorro, do papagaio, do periquito. Trabalhamos fora ainda e nada tá bom, né? Quantas de nós nos sentimos assim? Quer dizer, inverta os papéis. Vamos ver o que o outro faria se estivesse no seu lugar. Será que ia pilotar tão bem um fogão assim? Será que daria conta da arrumação toda, né? Eu falo que a mulher, antes de tudo, ela é uma administradora do lar. Nós temos que saber o que está faltando lá dentro, o que está em excesso. Tudo isso cabe a quem está chefiando o lar. Às vezes um homem faz isso, mas é um papel mais comum para as mulheres hoje em dia. Mas eu falo assim, essa desvalorização, nós não paramos para pensar, né, que aquela pessoa que às vezes está ali nos menosprezando, muitas vezes foi menosprezada por nós em outra vida. Então, por que eu vou revidar e vou ficar naquele marasmo? Eu não vou dar chance para aquilo ser neutralizado e eu começar a evoluir um pouquinho, né? Não dá para ficar de braços cruzados, né, gente? Vamos trabalhar um pouco. Por isso, não se tem a família na qual se gostaria de estar, mas aquela que se torna necessária para a mais valiosa conquista de espiritualidade. Então, é óbvio que alguns espíritos, né, eles têm a oportunidade de estar juntos com espíritos que são afins, né? Então, nós temos a família espiritual e temos a família corporal, temporal, carnal. A família espiritual é aquela que nós temos afinidade. Então, por exemplo, às vezes, é alguém que você conhece, nunca tinha visto mais magro, mais gordo na vida e você tem uma saudade, né? Parece que você encontrou sua alma gêmea. Com certeza são espíritos afins. E dentro da própria família, você às vezes não reconhece ninguém. Você olha para um filho às vezes e fala, meu Deus, mas de onde que saiu esse menino que eu não consigo reconhecer nada? Por quê? Porque não tem afinidade, gente. Uma outra coisa que eu sempre questiono é o seguinte, a gente fala de amor de mãe, que é incondicional, né? O pai ama também, viu, gente? Não vamos deixar o amor do pai de lado, não. Porque todo mundo sempre valoriza o amor materno, mas o pai também sabe amar, tá? Mas só para exemplificar. A gente fala assim, o amor de mãe é incomparável, não tem igual, e a mãe ama todos os filhos da mesma maneira. Calma, até a página 2. Por que eu digo isso, gente? As mães, elas amam os seus filhos, sim, mas elas têm afinidades espirituais. Então, se eu sou mãe de 3 filhos, são 3 espíritos diferentes. São 3 missões completamente diferentes, 3 coisas diferentes para fazer. E eu tenho afinidade, né? Eu sou de uma família espiritual de um deles, é óbvio que é para aquele ali que eu vou puxar a sardinha. Entenderam? Eu sou filha, gente, eu sei. Não adianta querer me enganar, porque não é assim. Eu falei que na outra encarnação eu concordo de voltar e tal, mas eu queria nascer menino, né? Então eu queria ser homem. E eu queria ser filho único, gente, porque dividir pai e mãe é a coisa mais chata que tem no mundo.
Eu não gosto. Sinto muito quem vai, né, me contrariar, mas esse negócio de falar assim, é legal ter irmãozinho para brincar. Brinca com amiguinho. Não precisa ter irmãozinho. Brinca com amiguinho. Eu queria meu pai e minha mãe só para mim, mas tudo bem. Isso é só a Renata, tá? É defeito meu, viu, gente? Então, eu que vou arcar com as minhas consequências, tá? Não estou induzindo ninguém a pensar assim, não. Aí, ela continua dizendo assim, olha, que lares desagregados e famílias turbulentas são as consequências da conduta de cada um de seus membros. Unidos para o refazimento das emoções, harmonia, respeito, superação do egoísmo. Então, gente, é óbvio que existem lares que a gente entra, dá até gosto, né? Parece que o lar, o ambiente é levinho, né? Até o cheirinho parece que é diferente. Por quê? As pessoas que estão ali dentro estão na mesma sintonia. Né? Eles já estão se afinizando. Tudo está diferente. Agora, você entra em alguns lugares que você fala, meu Deus, saí de lá carregado. Nossa, como que estava ruim aquele ambiente, só tem briga. Mas eles não veem nada de bom na vida. Mas isso a gente também não deve fazer, porque é julgamento, né? Tem que deixar cada um seguir a sua vida. Mas eu estou só exemplificando para mostrar para vocês por que tem os lares diferentes. Então, quer dizer, não é porque o lar A e o lar B, não, mas um é porque é um lar muito abastado, tem dinheiro, então é óbvio, né? Até o perfume é francês, por isso que cheira bem. Não é nada disso, né? Eu cansei de frequentar lugares em comunidades, né? Porque hoje a gente não pode mais falar favela, né? É comunidade. Então, em comunidades em que as panelas de alumínio eram verdadeiros espelhos. O chão era de terra batida, mas você não via um cisco no chão de sujeira. Então, não ter os bens materiais não significa não ter um lar feliz, não significa nada disso. As coisas chegam com mais dificuldade, mas às vezes o prazer é tão grande, né, da conquista, que vale muito mais a pena, gente. Vale muito mais a pena. Então, assim, nós precisamos só entender que cada núcleo familiar se forma de acordo com a sua necessidade. Aí a Joana continua dizendo o seguinte, olha, que é pra gente não maldizer o ninho doméstico. Então, eu não posso renegar o meu lar, renegar a minha família, falar mal de todo mundo. Não é esse o meu papel, não é essa a minha função. Numa outra palestra que teve aqui numa quarta-feira à tarde, foi interessante, eu não me lembro agora quem era o palestrante, mas foi falado assim das reuniões familiares, né? Eu acho que era a dona Maria Helena que falou. E aí falando dessas reuniões familiares de final de ano, era a época da Páscoa. E aí ela dizendo a respeito dessa união que as famílias têm, né? Porque aí a gente já vai para uma coisa mais macro. Eu não estou falando do lar nosso, a família pequenininha. Aí é a família toda, né? Então vem o tio, o primo, o sobrinho, E aí, por que nessas reuniões sempre acaba dando uma certa confusão, né? Porque é muito espírito diferente junto, reunido, gente. E cada um quer dar um pitaco, falar uma coisa diferente. Então, nós não podemos fazer isso. Por exemplo, na nossa própria família. Eu pego um exemplo meu, a Renata. Eu, às vezes, falo algumas coisas para minha mãe tem 82 anos. Eu falo algumas coisas para ela, aí eu falo assim, gente, mas por que eu estou falando isso para ela mesmo, né? Ela é emancipada, lúcida, trabalha ainda, graças a Deus, se locomove com as próprias pernas. Ela tem discernimento para resolver aquele problema do jeito que ela bem entender. Né? Agora, se ela tivesse pedindo a minha opinião, aí seria diferente. Então, nós só devemos, assim, opinar, né? E eu não falo nem julgar, só opinar. Então, você vai ver a sua versão quando alguém te pedir. Se a pessoa não pedir, para que você vai se desgastar? Primeiro, que todo mundo aqui vai rir, vai concordar, que é assim. Às vezes a pessoa até te pede um conselho, né? Alguém da família é sempre assim. Escuta, ó, queria uma opinião sua, tal, a respeito disso, tal. Aí você fala, elucida, né? Fica ali falando um tempão, e a pessoa fala assim, então tá bom, mas eu vou fazer desse jeito. Quer dizer, do jeito completamente diferente do que você tinha falado. Caramba, se ela já tinha a opinião dela formada e sabia que ia seguir aquela opinião, por que ela ficou pedindo a sua, não é verdade? Mas tudo bem, faz parte. Aí, gente, a Joana fala assim, não lamentes a orfandade, né?
Isso aqui é uma coisa complicada pelo seguinte: às vezes a gente não consegue entender por que que as crianças são abandonadas, por que que uma mãe consegue desfazer de um filho, né? Isso eu falo para vocês como experiência própria, porque eu sou filha adotiva. E quando eu fiquei grávida, eu casei e fiquei grávida, eu levei um tombo, precisei ficar de repouso a gravidez inteira, então eu curti muito a minha gravidez. Era só eu e meu bebê, né? Mais ninguém. E eu ficava pensando, eu falava, gente, como é que uma pessoa consegue, depois de ter carregado 9 meses um ser dentro dela, chegar e falar assim, ó, eu não quero. Não quero. É uma coisa, é um objeto, eu não quero. Aí a gente olha pelo lado da espiritualidade. Então, quer dizer, nesse presente momento, a minha mãe, né, que é a única que eu tenho, que eu conheço e que eu quero, não podia ter me gerado. Por quê? Por limitações dela, problemas que ela havia enfrentado em outras encarnações. Então, qual que era o papel dela? Passar por esse processo todo de espera, ter que aparecer alguém na vida dela para que ela conseguisse amar e conseguisse encaminhar. E o papel da outra, é o de abandono? Então, não. Será que a pessoa que faz isso não sente? É lógico que sente. Fica pensando, é óbvio que existem pessoas diferentes, né? Muitas fazem isso com tanta frequência que acaba tornando-se um hábito. Então, por exemplo, o animal acaba de parir lá o cachorrinho, o gatinho, ele fica um tempinho e depois vai passear. O cachorro é mais dócil, né? Mas o gato sai, vai caçar, vai passear e deixa os gatinhos ali no ninho. Volta depois numa boa para poder alimentá-los. Mas o ser humano acontece a mesma coisa, porque umas pessoas são mais sentimentalistas, estão mais evoluídas, então elas iriam falar assim, não, eu tenho dificuldades, mas essa criança fica comigo e vai passar comigo as dificuldades que eu tiver que enfrentar. Mas isso aconteceu por quê? Porque era para as duas ficarem juntas, né? Então mãe e filha vão passar por tudo aquilo o tempo todo. Agora, quando o problema é outro, então ela se predispôs, aí eu comecei a ter uma visão diferente. Não, espera. Então uma mãe biológica se predispõe a só gerar uma criança para poder fazer feliz uma outra família inteira. Então não acaba sendo até um ato de amor? Né? Você emprestou o seu corpo físico para que uma criança fosse gerada e você, sem receber nada em troca, conseguiu fazer a felicidade de uma outra família inteira. Isso também é grandioso. Se a gente começar a olhar por esse lado, então aí não tem revolta. Né? Aí eu me lembro que eu era pequenininha, minha mãe falava assim, filha, se a fulana de tal, porque eu sabia o nome e tudo, né, aparecer aqui e quiser levar você com ela, o que você faz? Eu falava assim para ela, mãe, eu não faço nada, eu posso servir um cafezinho para ela, mas eu quero ficar com você. Então a gente via assim, o teste, né, a insegurança, porque, gente, deve dar uma aflição tremenda, porque quando você não conhece os pais biológicos é uma coisa. Agora, quando você conhece, a nossa cidade era pequenininha, todo mundo conhecia todo mundo, aquela coisa toda, é complicado. E eu lidei muito bem com essa história. A minha mãe sempre falou a respeito e falava assim, olha, você é privilegiada, porque você tem 3 mães. Você tem a mãe do céu, você tem a minha e tem a mãe que é a mãe da barriga. Ela falava, né, a mãe da barriga. Então, é muito comum, a criança entende com muita facilidade. Nós é que começamos a complicar as coisas, né, gente? Hoje, com as famílias diferenciadas, né, essa mudança toda, casa separa, constitui uma família aqui e outra família lá. Ah, não, o meu quarto na casa do meu pai, o meu quarto na casa da minha mãe. A gente que é adulto começa a ficar meio pirado com a história. Fala, meu Deus, mas que bagunça. Eles lidam numa boa com isso. Para eles é legal, eles têm 2 pais, 2 mães, está tudo bem, tem 2 casas. E nós é que começamos, às vezes, a achar pelo em ovo, entendeu? Então, a gente precisa tirar proveito de todas as situações, viu? O melhor proveito. Depois, recomeças a jornada terrestre em condição de dor e provação, por necessidade de reeducação. Evita reclamar os tormentos domésticos na família que Deus te concedeu para crescer moralmente. Então, gente, a gente só reclama, né? Não vamos generalizar. Existem pessoas que só reclamam, muitas não, muitas agradecem. Então, a Benilde, a hora que estava fazendo a abertura aqui, ela fez os agradecimentos, quer dizer, quantas pessoas que se levantam
e não se lembram de agradecer pela oportunidade de estar reencarnado, pela oportunidade da vida. Então já levanta com aquele despertador tocando, ai meu Deus, que saco, tem que trabalhar de novo. Graças a Deus que você tem um trabalho. Quantas pessoas dariam tudo para estar empregados agora, recebendo um salário? Ah, mas meu salário é pequeno, tá? Então, faça por onde para que ele melhore, não é? Então, a gente não consegue enxergar as coisas boas que a vida nos oferece também. Abençoa o filho ou a filha que podem ser ingratos, né? Que te crucificam moralmente mediante injúrias e acusações indevidas. Eles ainda não identificaram os teus sentimentos nobres. Então, aquilo que eu tinha dito antes, né? Às vezes, a mãe, ela não reconhece no olhar do filho, não reconhece ternura, não reconhece uma troca de amor verdadeiro, porque isso ainda não aconteceu. E pode acontecer? Claro que pode. Mas precisa ter uma neutralização. Então, para essa neutralização acontecer, tem que ter perdão, né? Tem que ter uma afinidade. Isso acontece, eu sempre costumo dizer o seguinte, os filhos que dão um pouquinho de trabalho, os menores, às vezes até os maiorzinhos, tal, a mãe, ela tem um poder muito grande sobre esses espíritos, né? Então, quando eles estiverem dormindo, chegue do lado, converse, fale assim, olha filho, se eu te fiz alguma coisa, eu te peço perdão, né? Foi involuntário, nós estamos juntos aqui para ajustar alguma coisa. Então, eu estou aqui, eu estou do teu lado sempre, não vou te abandonar nunca, pode confiar em mim. Gente, isso é, assim, fatal. Tá? A gente pode fazer esse processo todas as noites, que depois vocês vão me contar como é que a coisa funciona. E funciona mesmo, tá? Se vocês conhecerem alguém que tem aí uma criança que está dando trabalho, é adolescente, então espera, dormiu, aí, mas tem que ser a mãe. Vai a mãe lá e começa a conversar com esses espíritos que as coisas vão melhorar. Se lutastes por educá-los, né, ainda falando dos filhos, não conseguindo, né, ama-os mesmo assim, mantendo a consciência em paz como decorrência do dever cumprido, gente. Então, a nossa missão enquanto pais, mães, educadores, é fazer o nosso melhor. Então, é encaminhar esses meninos para o caminho do bem, é mostrar o caminho reto, né? Mostrar que nós temos que ter religião, sim, que a nossa família é muito importante. Então, nós fazemos isso, a criança aprende por imitação. Os pais são um espelho para eles. Então, como é que eu quero cobrar de um filho que ele não minta, que ele seja uma pessoa honesta, se eu minto o tempo todo dentro da minha casa? E eu posso fazer mentirinhas bobas, sabe? Aquela assim, alguém liga, fala que eu não tô, toca lá a campainha, ó, se for fulano, fala que eu não tô. Cobrança, não vou nem atender. Gente, isso é ensinar a mentir, não é para fazer assim. Nós temos que mostrar outras coisas, outros valores, né? Quantas vezes, por exemplo, temos lá gente que nos ajudam no nosso lar. Então tem aquela pessoa que está lá todo dia te ajudando e tal. Na primeira oportunidade que você encontra, você detona a pessoa, fala que o serviço não é bom, na frente da criança. E a criança tem adoração por aquela mulher que fica ali o tempo todo com ela. Então, não é por aí. Nós temos que mostrar as nossas ações para que a criança possa seguir, né? Então, que eles vão, assim, agir conforme aquilo que eles veem, isso com certeza, fatalmente, tá? Às vezes a gente vê na escola, né, criança pequenininha, aí a mãe vem contando, você não imagina, falou um palavrão que você não... Gente, em algum lugar ele ouviu. Pode ter certeza que alguém deixou escapar aquele palavrão, porque ele não ia inventar. Então, ou foi o próprio coleguinha da escola, ou foi alguém em casa, mas alguma coisa fez com que despertasse, e ele ouviu aquilo, e se alguém que é adulto estiver perto e falar, ai, que bonitinho, pronto, aí perdeu a razão. Aí não vai, aquela palavra não sai da boquinha dele nunca mais, né? Depois tem aqui, olha, se o companheiro ou a companheira, né, o parceiro ou a parceira fere-te, desconsidera-te, apieda-te da sua crueza, permanecendo em atitude de auxílio silenciosamente e com paciência. Então, gente, se alguém está nos desmerecendo, não está nos valorizando, então a gente tem que agir com paciência, de maneira silente, silenciosa. Não fica retrucando, falando, você não vê nada que eu faço tá bom.
Deixa, sabe? Aquela coisa de entrar por um ouvido e sair por outro. Às vezes a gente pode exercitar falando assim, nossa, mas nem é comigo, né, que a pessoa está agindo dessa maneira, porque eu não mereço isso. Então, por que tanto descaso? Será que eu estou merecendo isso mesmo? Não, não dá bola, gente. Faz uma prece, fala, nossa, que seja amparado, protegido. Isso é a melhor maneira de neutralizar isso, né? A verdadeira família é a espiritual. Então, aquilo que eu tinha dito antes, nós temos a família espiritual, que é a parentela espiritual, e a parentela corporal, que é essa temporal, né? Cada membro do teu lar é uma gema preciosa que Deus te concedeu para a lapidação. A gema é a pedra bruta, né? Então, nós vamos lapidando essa pedra em cada dia, gente. Cada dia é uma batalha nova, tá? Ah, mas não é fácil. Ninguém está falando que é fácil. Nós sabíamos que não seria fácil. Então, assim, quando a gente está lá, né, pronto para poder reencarnar, todo mundo conversa com a gente, ó, você está disposto? Vai ser assim, assim, assim. Não, tudo bem. Aí você chega aqui, reencarna, cresce, aí chega numa determinada idade e fala, ah, não quero brincar mais não, quero voltar. Não é bem assim, gente, né? Nós temos que enfrentar. Temos que enfrentar. Esforça-te por amar a tua família. Existem sim famílias, gente, que são consanguíneas, que reúnem espíritos que são queridos, então aqueles que são afins. Mas isso é mais raro, tá? Não é uma regra geral. Por que isso? As leis divinas, elas querem atingir os grupos que são bem distantes. Então, se fosse para ficar todo mundo em harmonia, não tinha como ajustar, aparar essas arestas. Então, é por isso que nós temos convivência com pessoas que não são da nossa família espiritual, não são da nossa parentela espiritual. Então, quer dizer, eu me disponho a reajustar alguma coisa com alguém distante de mim. Então, isso faz com que essa harmonia, vamos dizer assim, né, o que nós precisamos para o planeta todo. Então, esse estágio de harmonia, ele se aproxime cada vez mais daquilo que precisa para que a gente evolua definitivamente. Então, aqui, eles dizem assim, olha, que a fim de que a fraternidade alcance grupos distantes, as divinas leis propõem nas experiências dolorosas, nos grupos familiares, de modo que a paciência e a misericórdia substituam a traição e o ódio, a indiferença e a crueldade, que um dia no passado afastaram os espíritos que se deveriam amar. Então, esses laços de família são a estrutura espiritual, mediante as reencarnações, né, que serão felizes, né, nas quais a gente vai resgatar lá velhos compromissos, para que surja o amor, a bondade, para que a gente tenha essa união definitiva. Então, todo mundo fique quite com tudo, né? Tudo zerado, tá todo mundo em paz. E uma coisa que eu tenho para lembrar para vocês, falando do lar, né, que a nossa família começa no nosso lar, não se esqueçam de fazer o evangelho no lar todas as semanas. Escolham um dia na semana e no mesmo horário façam a leitura do evangelho, mas como estudo, não é para abrir aleatoriamente. Então começa desde o prefácio, vai fazendo a leitura. Reúna as pessoas da família. Ah, ninguém quer. Tudo bem, começa sozinho. Você começa sozinho, coloca água para fluir para todo mundo. Agradece a presença dos amigos da espiritualidade que estão ali. Faça a leitura e um comentário. Pode pegar um outro livro para fazer a leitura aleatória. Aí sim podem ser os livros do Chico, ou se não, sei lá, um Sinal Verde, Minutos de Sabedoria. Aqueles que têm trechinhos pequenos para a gente fazer uma leitura. Faz aquela leitura, pede para que as águas sejam fluidificadas, pede equilíbrio para o lar, para que o lar seja higienizado. Aí agradece a presença dos amigos que estão ali e faz o encerramento com o Pai Nosso. Isso, gente, começa, às vezes você vai começar sozinho, fazendo isso sozinho. De repente, passa um filho seu na sala, nossa, o que minha mãe está fazendo, hein? Estou fazendo evangelho no lar, você tá convidado, quer participar comigo? As crianças adoram fazer a leitura de trechos, então peguem esses livros com literatura mais fácil, não o evangelho, mas a literatura mais fácil. Aí eles abrem e fazem a leitura. Ou se não sabe ler ainda, coloca o pequenininho para fazer a prece de encerramento, né, para fazer o Pai Nosso. É tão gratificante, gente. E o lar, ele fica mais estruturado.
os padrões vibratórios, eles ficam equilibrados. A gente parece que consegue neutralizar um pouquinho mais todas aquelas maledicências que nos rodeiam o tempo todo. Nós somos testados a todos os instantes. Isso não é privilégio de A, B ou C, não. É privilégio de todo mundo. Nós somos testados o tempo todo e cabe a cada um de nós fazer aquilo da melhor maneira possível. Então, assim, quem já está num estágio mais evoluído vai ser mais paciente, né? Vai conseguir entender o lado do outro. Quem ainda não está nesse estágio vai explodir, vai ficar louco, chorar, brigar, espernear, mas depois vai passar, a tormenta passa, né? Sempre depois da tormenta vem a bonança, né? Então a gente precisa procurar assim, mecanismos, artifícios, para que cada um de nós, aqui não tem receita mágica para ninguém, mas eu acho assim, cada texto que é lido aqui, cada vez que a gente vem conversar com vocês um pouquinho, eu acho que algo gravado, né? Algo fica na cabeça da gente, fala, nossa, eu acho que eu vou colocar isso em prática na minha casa. Não adianta também vir até a casa espírita, eu falo que quem está aqui já tem meio caminho andado. Só que a cobrança é muito maior, porque nós já sabemos do que acontece, né? Então nós não estamos no escuro. Só que assim, quando a gente sai daqui, nós temos que levar, ao invés de levar só, né, a leveza que o passe nos proporciona, a gente sai daqui com as energias renovadas, né? Mas levar o aprendizado que ficou aqui. Então, e colocar isso em prática. Também não posso guardar só para mim. Vamos colocar em prática isso no dia a dia. Tá? E aí o texto encerra com aquela passagem de Jesus, né, quando ele é indagado, e que ele fala assim, quem são meu pai, minha mãe, os meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Então ele estava se referindo a essa família universal, ele não estava se referindo a Maria, a José e aos irmãos biológicos por parte de pai que ele tinha. Ele estava se referindo a essa família universal, que é o que nós temos nas mãos para poder evoluir. Então, que a gente saia daqui hoje pensando bem quais são os entes queridos que nós precisamos ter mais cuidado, né? Quais são aquelas pessoas que nós temos que nos aproximar mais no nosso lar. Então, não façam o caminho inverso, gente, porque a dica foi dada para vocês, né? Então, o exemplo foi passado. Então, se eu tenho dificuldade com alguém em casa, eu não vou me trancar no quarto, né? Eu tive uma experiência na minha família que não foi nada interessante. O meu avô materno, ele passou 43 anos trancado dentro de um quarto. Dentro da casa dele. Por quê? A filha casou, uma das filhas casou, e ele não se dava com o genro, ele não aceitou aquele casamento. E ela, como ele ficou doente, ela precisou morar com o meu avô e a minha avó. Então, a partir do momento que ele entrou dentro da casa, né, o genro entrou dentro da casa, ele nunca mais saiu de dentro do quarto. Então, ele ficou no quarto dele, ele fazia as refeições lá, para ele fazer as refeições na cozinha, né? O genro não podia estar ali na cozinha, porque senão ele não fazia as refeições ali. Assim, a vida dele ficou muito triste, né? Porque ele não deixou nada faltar para eles, financeiramente falando, né? Ajudou muito as netas, fez a vida dele em torno daquela família. Mas hoje eu fico pensando, quer dizer, será que ele conseguiu, com essa atitude, resgatar algum ajuste que ele tinha com esse ser? Eu acho difícil, tá? Então, assim, que onde ele esteja, né, que ele seja amparado, protegido. Era uma pessoa magnífica, gente. Mas, assim, imagine um lorde, tá? Porque aquela fala educada, fala mansa, gestos de educação de primeira linha. Então, uma pessoa maravilhosa, mas ele não soube lidar com esse problema que foi posto na vida dele. E por mais que a gente conversasse, minha mãe se tornou espírita cedo, né? E ela conversava muito com ele, ela tinha muita afinidade com ele. Então ela conversava, falava, pai, não pode ser assim, as coisas são desse jeito, tá. Mas não teve como, gente. Ele passou a encarnação quase que inteira, né? Porque 43 anos é uma vida, né? Desse jeito. Então é assim,
É bem complicado, eu estou dizendo isso para vocês, porque de repente alguém tem um problema um pouco menor do que esse e acha que se fechar lá no quarto, né, vai resolver o problema. Não, eu não vou fazer as refeições. Não, gente, não é assim não. Vamos fazer as refeições juntos, sim. Hoje a família está muito separada, né? Em cada cômodo da casa tem uma televisão, cada um vai comer, pega o seu prato lá no fogão e vai fazer as refeições. Eu vou para o meu quarto, eu vou para a cozinha, ninguém mais senta para fazer uma refeição aos domingos, né? Aquele almoço de domingo com a família, para conversar. É complicado, eu vejo isso na minha casa. O meu filho tem 20 anos, então ele não larga aquele bendito daquele computador por nada no mundo, gente. Mas por nada, né? Quando não tá com o tal do laptop, é o celular e aquele tal de Facebook, não sei o quê. É o tempo inteiro. Então tá comendo e vendo isso. Então quer dizer, a gente às vezes fala, vamos sentar aqui, vamos ficar junto. Às vezes ele vem, mas ele traz o notebook junto, né? Eu falo que isso já faz parte do corpo deles, né, gente? O celular já virou acessório, né? Como braço, perna. Já virou acessório deles. Mas mesmo que seja assim, com a presença do celular ou do notebook, traga eles para perto de vocês. Não, fica aqui com a gente só um pouquinho. Ou senão, vem só comer a sobremesa, olha que docinho gostoso. Porque é um momento em família que precisa ser resgatado. Nós não podemos deixar essas coisas de lado. Na escola a gente vê tanta dificuldade, por quê? Gente, os pais trabalham tanto hoje que eles não têm tempo para chegar em casa. Deixa eu ver a tua lição. Ah, professora, mas poxa vida, né? Os pais vão na reunião, mas o menino tem 17 anos, tá? E ele não é mais teu filho? Porque ele cresceu? Não deixou de ser teu filho. Gente, você tem que acompanhar. Como é que você quer cobrar? Os pais falam assim, mas você é só estudante, tá bom. A função do estudante não é estudar? Mas eu tenho que dar respaldo. Se não tiver ninguém que esteja interessado em olhar aquela lição que ele fez ou a prova que ele recebeu... Vocês sabem qual que é a queixa maior? Agora vai uma notícia para os pais, tá? A queixa maior dos alunos, sabe qual é? Professora, quando eu tiro um 10 ou uma nota boa, meu pai e minha mãe falam, sabe o quê? Que você não fez mais que a sua obrigação. Gente, para de falar isso. Elogia, fala, nossa, que maravilha. Você está no caminho certo, agora precisa tirar um 10 em matemática, hein? Né? Porque a matemática é uma praga, né, gente? Eu não sou professor de matemática. Então, muda o diálogo. Vocês vão ver que o sorriso do filho de vocês vai de orelha a orelha. Isso é a queixa que eles vêm. Eu dou aula para o ensino médio, hein? Eles já são grandes. É o que eles falam. Professora, meu pai e minha mãe não entendem, eu não sei dessa matéria. Mas a outra que eu tirei 10, eles nem falam nada, falam que é mais que obrigação, professora. Então, vocês veem como que é um problema gigantesco na cabeça deles? Uma frase que a gente fala. Então, vamos trazer todo mundo para o nosso lado, tá bom? Gente, muita paz a todos, já falei demais. Bom, muito obrigada, né? Em primeiro lugar, porque muito... Falei muito, gente. Muito ótima essa palestra. Falam para parar, empolgo. Alguém gostaria de fazer algum complemento? Ela foi ver se tem alguma pergunta lá. Enquanto isso, vocês podem ir adiantando aqui. Eu queria te perguntar. Vamos lá. Você falou muito da mulher, da mãe. Uhum. Agora, eu falo do pai. Tem muito pai que abandona a família, o filho, né? É uma prova para o pai ou para o filho? Olha, a prova pode ser para os dois. Pode ser para os dois, porque depende daquilo que foi combinado antes, né? Se foi combinado que todo mundo tinha que ficar junto, aquele lar não podia ser diluído, né? As pessoas tinham um compromisso, aí de repente esse pai vai embora, aquele que sai, vou comprar o cigarro e nunca mais volta, né, gente? Graças a Deus que isso parou de acontecer um pouco nessa proporção, né? Porque antes era comum, né? O homem achava fácil isso, vou até a padaria, ia buscar cigarro, nunca mais voltava. Largava a mulher com 7 filhos para criar, né? E era uma época que a mulher não trabalhava fora, né? Já imaginaram como é que era para se virar? Mas enfim. Aí o desajuste, né, vai das duas partes, porque assim, se o combinado era todo mundo ficar junto e tentar apaziguar, né, resgatar aquela dívida, aquele que abandonou o barco primeiro, o que tomou atitude, no meu entendimento,
acaba ficando com a parcela de dívida maior, porque não cumpriu o combinado. Só que às vezes, gente, no meio do caminho também tem isso. A providência divina é tão maravilhosa que às vezes, mesmo com essa relação moderna que nós vivemos de família hoje, né? Então, casou, não deu certo, tá, vamos separar, vamos constituir outra família. Você constitui uma outra família, mas desde que você não abandone a sua outra família, porque não existe ex-filho, né, gente? Nem ex-pai, nem ex-mãe. Tem ex-marido e ex-esposa, tá? E, juridicamente falando, nem ex-sogra existe, viu, gente? Sogra é pra sempre, e sogro também, tá? Juridicamente, meu marido me ensinou isso, não tem, tá bom? Então não adianta querer trocar, porque não vai ficar livre, não. Vai estar lá persistente. Então, e o filho, ele vai ter oportunidade em outra vida para poder reajustar. Porque se o resgate tinha que ser na convivência diária e as pessoas se separaram, foram embora, né? O pai foi embora, deixou aquele lar, o filho ficou ali, não tem mais contato. Como que eles vão resgatar alguma coisa? Não tem jeito de fazer um ajuste. Aí, essa encarnação ficou perdida? Claro que não. Essa pessoa que, as duas, né, os dois espíritos, vão continuar trilhando a vida deles. Alguns, às vezes, conseguem fazer com que a dívida fique maior, né, gente? Esse é um cuidado que nós temos que tomar. Porque, de repente, você, ao invés de resgatar aquela dívida, saldar a dívida que você tinha ali, né? Você ainda conseguiu adquirir mais débito ainda, aí é bem complicado. E assim, a gente não pode esquecer que a oportunidade é dada, mas ela demora tanto, né? Porque imagine, uma pessoa hoje, nós temos aí uma expectativa de vida de 90, 100 anos de idade, né? Então, esse período encarnado, aí depois mais um período que nós vamos ficar lá na erraticidade esperando para que a nova oportunidade aconteça. Não sabemos nem se vamos vir para o planeta Terra, ou, né, do jeito que está agora, ou se ele já se transformou, né, já está no mundo de regeneração, que a gente já está caminhando para isso. Então, eu acho assim, tudo que é para se resolver, vamos resolver agora, não vamos deixar para depois, não, tá? O filho não poderia ter feito a mesma coisa noutra vida. De abandonar? Então, até poderia, mas o que teria sido combinado, então? Que eles iriam ficar juntos, não é isso? Então, se um abandonou uma vez, aí o outro vai lá e abandona de novo, deu empate, ficou 1-1, né? Empatou, os dois fizeram errado, não é verdade? Então, não teve progresso nenhum. É isso que eu estou querendo dizer. Às vezes, gente, o progresso ele pode acontecer sim, porque é aquilo que eu disse, a encarnação não vai ficar perdida. Porque a gente vai vivendo, né, dia após dia. Você vai adquirindo novas experiências, vai mudando o seu pensamento, o seu comportamento. Às vezes, aquele filho que foi abandonado por um pai, ele vai ser um excelente marido e um pai exemplar. Só de ter havido esse processo na vida dele, já é de grande valia, gente. Porque imagine assim, olha, um lar desestruturado, tá? E nós vimos aqui na lição que o lar desestruturado acontece por quê? Porque as pessoas que precisavam daqueles ajustes foram colocadas ali no mesmo círculo, né, para poder reajustar tudo aquilo. Então, um lar completamente desestruturado, se um membro sair dali e conseguir montar uma família, criar uma família estruturada, já não foi um progresso danado. Então, a gente tem que pensar nas nossas individualidades, às vezes, aquilo que eu posso fazer, não ficar pensando no que o outro fez ou no que o outro deixou de fazer. Vamos ver o que eu posso fazer primeiro, tá bom? Mais alguém? Mas eu não posso deixar de falar. Então vai, meu amor, vamos lá, pode falar. Porque para mim essa palestra foi muito elucidativa, né? Porque eu nunca tinha pensado por esse lado, que como assim uma pessoa que, né, a mãe abandonou, que você, né, não, como eu diria, como você falou, né? Você entender que a pessoa fez um outro lar feliz. Exatamente. Compreender essa, né? É tão grande a compreensão que realmente no meu pensamento nunca tinha passado isso. Eu vou te confessar uma coisa. Eu não consegui pensar dessa forma. Eu vou te confessar uma coisa, e para todo mundo que está me ouvindo também, que isso foi buzinado aqui hoje. Eu nunca tinha pensado por esse lado também.
E a experiência era minha, hein? Era minha. Eu não ia dizer, não era isso que eu ia falar, entendeu? Eu ia falar de um outro jeito, mas quando eu cheguei aqui, veio aquela intuição, né? Não, você tem que falar isso porque acontece desse jeito também. Olha que coisa interessante. Então, quer dizer, eu nunca tinha pensado por esse lado, eu também não tinha pensado. Quer dizer, a outra pessoa, ela se predispôs a falar, não, eu gero essa criança, mas para fazer uma outra mãe feliz. Gente, passa a ser ato de amor, não é mais de abandono. Entenderam? Então, é muito bonito, é grandioso demais. Eu fico pensando, eu falo assim, eu não seria grande o suficiente para fazer um ato desse. Eu não, na minha pequenez ainda não. Viu, Renata? Mas aí Oi. também tem tem uma passagem do Evangelho que os Espíritos dizem o seguinte, que o Jesus, né? O escândalo tem que existir, mas ai daquele porque Exatamente. tem o escândalo, né? Não É. sei se é o caso aí, porque isso é um desamor, de certa forma. Ah, sim, porque assim, a gente entende como um desapego, né, muito grande, não é verdade? Você fala assim, nossa, você está lidando com uma mercadoria, hoje nós vemos aí na mídia, né, esse negócio de tráfico humano, e como a coisa acontece mesmo. Gente, na minha cidade eu cansei de presenciar as mulheres que iam até na nossa casa, né, de atendimento assistencial lá na cidade, elas iam e falavam, apareciam grávidas no outro ano, não, esse aqui eu vou dar. Esse aqui eu vou dar porque eu ganhei uma máquina de lavar roupa, ganhei um tanquinho, ganhei não sei o quê. Era assim, era uma troca, uma barganha, entendeu? Então, lógico que nesse sentido, não dá para pensar em grandiosidade de amor, em gesto de amor, não era isso, não. Mas, às vezes, em algum momento, pode ter acontecido isso sim, né? A gente vê, por exemplo, a ciência ela está tão evoluída, nós já vimos casos por aí que, por exemplo, a filha queria ter uma criança e não podia. A mãe gerar o próprio neto para que a filha pudesse ser mãe. Então, isso é um ato de amor, né? Eu acho que cada caso é um caso, né? Mas as famílias não podem ser desestruturadas por conta disso. Então, tudo tem uma razão de ser. Por isso que o texto falava, né? Para a gente não ficar assim com essa animosidade, essa tristeza por ser órfão, por não ter um pai ou não ter uma mãe. Porque feliz daquele que teve a oportunidade de ter uma família, de ter um lar, de ter irmãos. Agora, muitos outros ficam nos orfanatos até completar 18 anos. E ficam... lógico que mexe. Exatamente. E olha, assim, é um caso que eu posso dizer que muito bem resolvido. Eu nunca questionei por que eu tinha sido adotada, nada disso. Para mim é uma coisa natural, porque sempre foi encarado com naturalidade, entendeu? Então... Para mim, eu contava a história normalmente, não tinha problema nenhum. Eu ficava mais triste, gente, quando eu era posta para fora da aula de religião na escola, porque eu era espírita, do que quando alguém falava assim, mas a sua mãe não é sua mãe. Eu falava, como não é minha mãe? Lógico que minha mãe é minha mãe, tá ficando doido? Como não é, entendeu? Então, é bem, assim, muito vasto. Esse tema é uma outra palestra, né, gente? Eu volto aqui depois para falar. Mais alguém, gente? Não? Então, tá bom. Muito obrigada, viu, pela Nós paciência. que agradecemos. De vocês. Então, agora, agradecidos mais uma vez por tantas coisas maravilhosas que nós recebemos essa noite, Pai. E agora nós vamos então vibrar. E como vibrar é passar pensamentos e sentimentos nobres, porque também no envolver e abençoar todas as pessoas que estão em nossa volta, começando pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos filhos,
pelos nossos irmãos. Vamos abençoá-los. Vamos envolvê-los nesse abraço, nessa gratidão por estarmos todos juntos. Indo um pouquinho mais além, vamos abraçar também os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que estão mais próximos, nosso trabalho, aqueles idosos que estão nos asilos, as crianças que estão nos orfanatos, os que se encontram em penitenciárias. Vamos envolvê-los, Pai, nesse sentimento de amor, de bênçãos, agradecendo, Pai, por estarmos aqui também, recebendo essa bênção que foi o estudo dessa noite. E mais uma vez somos agradecidos por tudo isso que nos faz dessa família tão unida. Essa família que estamos aqui, que não é por acaso que nós nos encontramos aqui nessa casa essa noite. É para aprendermos um pouco mais. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Agora passaremos para os passes.